Bem-vindo, bem-vinda ao Planeta Pessoas e Posturas, o videocast da Band News FM Rio, que se propõe a simplificar o SG para você. Eu sou Fátima Rendeiro, aqui comigo está Márcio Lino. Nós fazemos parte de um coletivo junto com Daniele Carneiro e a nossa proposta é trazer temas que estão no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano. E o tema de hoje tem a ver com o planeta, que na verdade é o E do SG, é o meio ambiente. E a gente vai falar um pouco sobre isso com um tema que com certeza está na sua vida, como está na minha vida, como está na vida de todos, que é a moda. Então vamos falar de moda rápida e um planeta frágil. E será que a gente já pensou que as nossas decisões de consumo realmente impactam o planeta, impactam o meio ambiente? E é um pouco sobre isso que a gente quer falar. E, como sempre, a gente vai ter aqui dois especialistas que vão trazer esse tema com muito conhecimento, com muita propriedade e que vão contar aqui para a gente um pouco o que significa pensar em moda de uma forma mais sustentável. Então, nós temos aqui hoje nossos dois convidados, Tassiana Abreu, que tem 8 anos de experiência no Grupo Soma, como uma especialista em sustentabilidade, que fez uma transição incrível nesta empresa e que hoje assume um novo desafio na Riachuelo, como diretora de sustentabilidade. Então, Tassi, muito, muito obrigada por estar aqui presente conosco. E Pedro Ruffier, que é fundador e CEO da Movin, uma empresa que trabalha a moda de uma forma mais consciente. Então, Pedro, muito, muito obrigada também por estar aqui conosco e compartilhar com a nossa audiência todo o conhecimento que vocês têm. Então, o que a gente quer fazer para começar, e a gente sempre faz isso, a gente pede que vocês contem um pouquinho da história de vocês para a nossa audiência, porque, de fato, é muito bom que eles conheçam um pouco mais sobre a trajetória, sobre a experiência, sobre tudo que vocês vêm vivendo dentro dessa temática que é a moda. Então, Tassi, vamos começar com você? Vamos lá. Bom, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Adoro esse tema, sou apaixonada. Acho que o que me define é a paixão pela sustentabilidade, por impacto positivo. Sou carioca, tenho 42 anos, tenho uma filha de 14 e, como você falou, entrei na moda há praticamente 8 anos, em 2016, quando eu comecei a trabalhar no marketing da Farm. E a partir daí fui desenvolvendo a sustentabilidade, né, a estratégia de sustentabilidade da marca, mas já vinha de uma jornada, né, a gente se conhece de outros carnavais. Antes de chegar na moda, fui agência praticamente 10 anos e nesse período de agência já buscando muito esse lugar do impacto, né? Assim, como é que a gente pode, além de vender produtos, além de comunicar melhores serviços e oferecer melhores serviços, fazer o melhor possível para as pessoas e para o planeta nesse processo. Então, essa reflexão sempre me acompanhou. E aí, quando cheguei na moda, eu vi ali o campo fértil para conseguir trabalhar, porque o impacto da moda, como você falou, é inegável, né? É verdade, Tassi. Eu que te conheço há bastante tempo, sei que isso é um propósito na sua vida, né? Trabalhar de uma forma que você consegue deixar um legado onde você está. Muito obrigada por sua fala aqui. Pedro, agora nos conte um pouquinho da sua história aí, incrível como ouvinte. Primeiro, agradecer aqui o convite de poder compartilhar um pouco sobre essa temática também. Sou apaixonado igual a Tassi, a gente, né, gosta muito de falar sobre o temática. E eu acho que, assim, a minha trajetória começou primeiro, talvez, por uma identificação, porque a minha geração, né, os chamados, conhecidos como millennials, né, é sempre uma geração que questiona muito. E então eu comecei desse ponto, sabe? Perguntando assim, o que faz sentido hoje em dia? O que não faz sentido hoje em dia? Então, tudo que a gente tem ali, seja política, economia, seja moda, né? A gente sempre questionou os modelos tradicionais. E foi, eu acho que um pouco da minha trajetória ali, desde a universidade, desde a minha infância mesmo, porque eu sempre fui muito ligado, assim, a pesquisar protótipos futuristas, né? Seja projetos de arquitetura. Então, assim, sempre tinha uma característica muito evidente ali, que todos eles traziam a questão de, primeiro, seja um reaproveitamento da água, da chuva, ou energia solar, ou os elétricos. Então, assim, todos esses protótipos que eu pesquisava sempre traziam esses elementos. Então, aí foi criando um pouco dessa minha paixão pela temática. Fora também a fazenda da minha família, que é no Brejal, que é o principal polo de orgânicos do Rio. Então, eu sempre fui muito conectado também a essa parte de agricultura orgânica. Então, sempre me envolveu muito essa temática.
E então eu meio que associei as duas questões, sabe? Tanto a questão do futuro, né? Aquilo que eu imaginava e aquilo que eu gostaria de construir, né? Como geração. E também esse lado muito de questionar os modelos tradicionais. Foi quando, em si, em 2011, eu achei que, bom, por onde que a gente começa, né? E moda representa comportamento. Aquilo que a gente veste, aquilo que a gente quer projetar. Então, assim, eu entendi que de todos os setores que eu tinha ali aquela paixão, seja arquitetura, tecnologia, a moda representaria justamente aquilo que é o comportamento inicial. Então foi aí que eu decidi, em 2011, criar a Moving, trazendo todo esse protótipo, né, toda essa ideia que seria o nosso tripé inicial, que seria tecnologia, design, sobre o pilar fundamental, que seria a ética, que é aquilo que a gente traria como questionamento. Né? Então é mais ou menos essa nossa trajetória aí na criação da Moving mesmo. Muito bom, excelente. Então, na verdade, você desde a infância você já se auto-questiona sobre o que é o seu impacto no mundo, né? Sempre, Sempre. sempre. E continuamos sempre questionando. Muito bom, excelente, perfeito. Bem, então a gente vai começar aqui nosso bate-papo, até porque aqui é um bate-papo, né? Super leve, a ideia é que seja simples e leve para vocês. Começando com você, Tassi, a gente quer falar um pouco sobre consumo consciente, sobre o que significa esse consumo consciente na moda, de fato, né? Porque a moda, sabemos, né, tem um impacto no planeta muito grande, inclusive considerada uma das indústrias mais poluentes do planeta. Isso é fato, a gente não pode negar isso. Existem marcas que já estão muito conscientes, e você tem uma longa trajetória aí de 8 anos no Grupo Soma trabalhando esses aspectos. E é um pouco sobre isso que a gente queria começar a nossa conversa. Como é que foi essa transição para você, já que você entra pelo marketing, planta sementes, leva conceitos, discute o modelo de negócios da empresa e, de fato, consegue fazer uma mudança cultural, né, que é importante, né? A gente entender que levou um tempo e que está aí hoje com muito sucesso, por sinal. Então, conta para a gente como é que foi essa mudança e como é que você viveu essa experiência no Grupo Soma. Sim. Eu acho que eu já chego com um terreno muito fértil, né? E eu acho que isso é importante, assim. Eu sempre gosto de pensar que as empresas são pessoas. É fácil a gente olhar para uma empresa, para uma marca e ver, né, a casca, ver o logotipo, o prédio, mas lá dentro são pessoas e que estão ligadas, né, em tudo que está acontecendo, que são antenas, que estão sentindo as pressões do comportamento, que estão se questionando também. Então, quando eu cheguei, o tema de sustentabilidade, ele na verdade ele já estava na mesa, né? Assim, já existia uma vontade de fazer coisas. Eu acho que essa vontade, na verdade, a minha habilidade, se é que eu poderia colocar assim, foi muito mais de conectar pontos, de organizar uma vontade que já existia de uma maneira possível, né, para começar e que fizesse sentido com o que a cliente estava pedindo, do que de inventar muita coisa nova. Assim, ali eu acho que o futuro já tinha chegado e eu só cheguei no lugar certo, na hora certa, com muita vontade realmente de conseguir articular esse aspecto do impacto positivo na marca. E a minha dor, né, que eu já trazia de agência, era justamente essa, assim, como é que a gente cria impacto positivo a partir dos produtos que a gente vende e vai continuar vendendo. Sim, claro. Então, você falou de consumo consciente, acho que tem quando você pensa assim, os impactos da moda. 2 imagens fortes vêm na cabeça, né? Uma é aquele aterro cheio de peça de roupa, que são as roupas nos lixões, e é uma realidade ainda, infelizmente. E a outra é uma cena clássica, muito triste, muito dura, é o episódio do Rana Plaza, que foi um prédio que colapsou, literalmente, que estava, né, onde centenas de costureiras, milhares de costureiras estavam trabalhando. E isso acendeu um alerta muito grande, né, no mundo sobre como a moda é feita e aonde a moda vai parar depois de que você, né, eventualmente usa a roupa e não quer mais aquela peça. E é inegável. Eu puxei um dado para trazer hoje, é um dado de 2023, se eu não me engano, mas a gente comprou, ao longo do último ano, mais de 6 bilhões de peças de roupa. Ou seja, não é o que a gente produziu,
É só o que foi comprado. Fora o que foi fora produzido. O que fica em estoque, fora o que está produzido. Então, assim, é muita roupa. É muita roupa. E eu acho que quem hoje trabalha com moda se questiona. O questionamento é real. Então, acho que o caminho ali desse começo, o porquê que eu acho que virou realmente uma transformação na maneira da gente pensar impacto na moda dentro da Farm e do grupo, é que tudo isso já estava muito latente. E aí eu acho que só precisava realmente, assim, de um pouco de metodologia, um pouco de liderança, um pouco de gestão para conectar um monte de pontas e um monte de vontades e um monte de desejos que estavam na mesa e começar a transformar em ação. E aí sim, né, botar a bola no chão e executar. E essa habilidade de ter sido uma maestrina aí foi realmente fundamental, né? Porque o Grupo Soma é um grupo enorme, né? Muitas marcas. Você começou pela Farm, mas de fato hoje é um trabalho que é considerado por todas as marcas do grupo, não é? Sim, com certeza. Eu fiquei 5 anos na Farm, e aí quando a gente abriu o capital em 2020, a gente então abre, né, inaugura a área de sustentabilidade corporativa do grupo, e aí esse trabalho passou a ser expandido para todas as marcas. O que foi maravilhoso, porque você vê que realmente extrapolou o compromisso de uma marca e virou um compromisso da companhia como um todo. E num momento em que o mercado já estava, né, muito questionando também, aí sim, mercado financeiro. A sigla ESG na pandemia bombou, né? Exato. E aí, então, esse assunto também estava muito forte pela perspectiva de mercado investidor, bancos, fundos, né? Quero investir em você, mas o que você está fazendo pelo mundo? Qual é a sua estratégia ESG? Essa pergunta começou a entrar na mesa. Excelente, excelente. Tá? Se imagino que assim, o que você tem agora para contribuir na Riachuelo vai ser muito incrível, realmente. Que também é uma marca enorme, que tem um papel importantíssimo no varejo brasileiro. Então, sem dúvida, vai ser um futuro aí muito bom. Você trouxe 3 aspectos bem interessantes para a gente continuar na nossa conversa. Primeiro, ligado ao planeta, que é o grande tema aqui central do nosso bate-papo, que é o consumo. Né? Como esse consumo, né? E qual a consequência desse consumo depois no meio ambiente, que é uma coisa que a gente vai explorar um pouquinho mais para frente. Mas eu trouxe 2 aspectos também, que não são só ligados ao planeta, que eu achei interessante. Primeiro, a parte social, relações de trabalho, como você trouxe esse evento. Foi um evento que foi comunicado no mundo inteiro, foi uma grande tragédia. Né? Então, essas relações de trabalho que estão ligadas ao social. E o último, que é como você consegue ter ações e tirar aquelas intenções e levar para ação dentro de uma organização. Né? Ou seja, a organização ela já tem algumas intenções, tem algumas iniciativas, tem alguns pontos, e você conseguiu trazer isso para o core business, vamos dizer assim, trazer para o negócio dos pontos mais. E aí eu queria passar um pouco para o Pedro, porque, como você bem falou, dentro da sua apresentação, você é milênio, já veio com aquela inquietude, já veio trazendo aquela noção entre pensar e agir, e aí criou a Moving com esse ponto de consumo sob demanda, ou sob o consumo de pensar o design para aquilo que o cliente quer, tentando otimizar recursos. Como é que funcionou isso? Assim, vocês viemos de uma empresa que já estava constituída e montou uma estratégia para a sustentabilidade, e você fez o contrário. Você começou assim, já com um novo modelo de pensar e agir. Conta pra gente como é que funciona isso. Eu acho que para já começar essa resposta, eu trago também uma informação aqui, um dado relevante, que imaginar que 30% daquilo que é produzido no nosso segmento de roupa, vestuário, 30% que é produzido não é vendido. E ali é descartado e incinerado muitas vezes. Então, você já entende ali como uma ineficiência do sistema. Fora também que a gente entende que 80% hoje do armário das pessoas não é utilizado. Então, 80% do que as pessoas têm no armário ficam lá guardados sem qualquer tipo de utilização. Então, o que a gente entende isso? Que existe um excesso e ineficiência do setor. E então, assim, quando eu falo de ineficiência, é algo que a gente olhou desde o início, como o Moving, né? Trazendo ali e questionando os próprios modelos de negócio que nós tínhamos, né? Então, assim, como é que nós poderíamos evoluir como empresa, trazendo a inovação e o pilar da ética ali como esse motriz, sabe? Essa força de transformação. Então, foi quando a gente realmente olhou, por exemplo, desde a questão
digitalização dos processos, né, que hoje gera muito impacto no setor, porque você imagina, para cada produto que vai ser desenhado ali, que é desenhado, são 7 idas e vindas de piloto, né, prototipagem de um produto. Você imagina também quantos impactos são gerados através disso. Então, como que a gente digitalizou esse processo? A questão de transparência, que as marcas não promoviam essa informação, a origem, né, de onde vem essa roupa. Então, a gente trouxe isso como também ali um resultado de criar valor para todos, né? Então, seja para o cliente final, que sabe aquilo que está pagando, para o fornecedor que tem mais pessoas, indivíduos ali, empresas comprando dele, então a gente incentiva esse fornecedor, e a marca, porque a gente cria ali uma fidelidade, né? A gente sabe que quando a gente é transparente, a gente cria uma fidelização, então a gente consegue realmente com que esses clientes se tornem promotores da marca. Por isso até que empresas que trabalham com essa questão da sustentabilidade, tem isso de forma muito clara, muito transparente, elas investem muito menos em publicidade, porque os clientes se tornam promotores. Então, ela precisa investir menos nisso. Então, assim, olhando por esse lado de ineficiência, nós entendemos exatamente isso que eu trouxe no início. 30% daquilo que é produzido não é vendido e é descartado. Então, a gente entendeu, isso tem mais ou menos uns 2 anos para cá, que nós também tínhamos muito essa falha de produzir e estar ali em estoque. Por mais que a gente conseguisse vender, a gente imaginou, nossa, ok, se nós temos isso, imagina o mercado. Então, a gente entendeu isso como ineficiência e pensou, como que nós trazemos uma solução para esse modelo? Foi quando a gente começou a validar lá atrás o modelo do Moving Zero, que é justamente a gente tentar entender essa dinâmica de forma muito mais colaborativa primeiro, para a gente se tornar muito mais assertivo, né, naquilo que a gente está desenhando. Por exemplo, o tradicional é a marca pensar uma coleção e trazer ali para o cliente final e fazer todo o esforço, seja comercial, de desconto e tudo mais, para fazer aquela venda. Nós entendemos que não. O primeiro passo é entender exatamente daquilo que os clientes, né, precisam, para aí sim a gente pensar no design e aí a gente começar a torná-lo participativo também nessa parte comercial, de venda, né? Entendendo assim, com desafios, com metas. Se aquelas metas são batidas, a gente vai lá e produz. Se não, a gente viu que a gente errou no design, então vamos refazer o design e trazer uma nova proposta, que é justamente esse modelo do Moving Zero sob demanda, que a gente produz aquilo que realmente é comprado, é demandado, né? Então a gente tem esse fator ali justamente de eficiência. E quando a gente fala também nesse sentido, tem um princípio que é a inversão de preço, que a gente chama, né? Que é justamente entendendo que, hoje em dia, quem que mais é valorizado no setor, né, na hora desse relacionamento com a marca, é aquele cliente que menos valoriza a marca, porque é aquele que vai comprar no maior desconto lá no final. Né? Então, assim, a gente bonifica quem menos acredita na marca. E com esse modelo de pré-venda e sob demanda, a gente bonifica, na verdade, quem mais valoriza a marca, porque é aquela pessoa que vai comprar exatamente lá antes mesmo de fechar aquela meta. Então, a gente bonifica quem mais acredita na gente, quem mais acredita no projeto, quem mais acredita naquele projeto de design. Então, a gente traz uma inversão dessa questão de precificação, né? Fora também toda a eficiência que a gente fala. Por exemplo, quando a gente fala de 30%, você imagina que quem paga isso não é a marca. Quem paga esse valor, essa ineficiência dos 30% que não é vendido, é o cliente final. Então, a gente consegue trazer justamente essa valorização de preço digamos assim, para o produto final. Então, a gente consegue trazer um produto com altíssima qualidade, com preço 30%, digamos assim, mais acessível, porque a gente cortou essa ineficiência justamente desse processo, né? Então, é mais ou menos esse o nosso sentido de se questionar o nosso próprio modelo para buscar soluções. E através de validação, né? Ideias de, por exemplo, startup, de você projetar uma ideia, validar aquela ideia inicialmente e depois ir avançando com o projeto, vendo que realmente está fazendo sentido. É um processo que o seu público o tempo todo está te ensinando também qual é o melhor caminho, né? Exato, tem que ser participativo. Hoje em dia a gente tem que falar de marcas participativas, não adianta. A gente tem que criar esse senso de comunidade mesmo. É uma inovação contínua, né, que está sendo feita, né? É engraçado que não é só a ineficiência da indústria como si só, mas toda a cadeia, né? E cadeia de recursos naturais que você está envolvendo, cadeia logística, tudo, né? Pode ter um efeito assim, em rede imenso. Não sei se já conseguiram quantificar isso. Exatamente. Tem um grande efeito de ramificação. Não, em termos de números, a gente consegue ter, desde dessa parte de logística, quando a gente centraliza a entrega unificada, né, com
questões de cubagem e tudo mais, a gente consegue realmente traduzir em números e aí traz justamente aqueles valores que trazem resultado para a empresa, né? Que é a questão de quando a gente relaciona a reduzir complexidades, reduzir ineficiências, reduzir gastos, inclusive, né? Então a gente traz, por isso que eu falo que quando a gente pensa em sustentabilidade, não é só comunicação. A gente tem que pensar sustentabilidade como ganho de eficiência da empresa. E isso traz, por consequência, resultados financeiros também para a empresa. E a verdade, né, Pedro, você trouxe 2 pontos aqui muito importantes. A moda representa a nossa identidade. De fato, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, você traz esse dado de que 80% do nosso guarda-roupa está lá, sem ser usado. E aí, sobre isso, Tassi, você que tem essa história pessoal, né, de sempre lutar por uma sociedade mais justa, mais consciente, e estando na indústria da moda há tanto tempo, nos últimos 8 anos, né, como é que você olha para tudo isso e pensa, como que eu estou estimulando o hiperconsumo, que faz com que a minha cliente, né, tenha coisas que talvez nem precise, porque é isso, 80% do nosso guarda-roupa está lá, intacto, né? Isso é muito louco, né, de pensar, né? Como é que você pessoalmente está vendo isso? Porque você tem um trabalho de conscientização nessa indústria muito forte, né, há muito tempo e não só dentro do mundo corporativo, você tenta também espalhar esse pensamento, esses conceitos em todos os lugares onde você fala, que você é muito convidada para falar sobre o tema. Fala um pouco para a gente sobre a sua opinião sobre a indústria da moda e tudo isso que a gente está falando aqui. Sim, então, bom, a minha opinião é que a gente produz roupa demais. Isso é um fato, está dado, né? E tem um outro dado, que é assim, já existe roupa suficiente no mundo. A gente poderia parar de produzir roupa que o tanto que já foi produzido dá conta, né, de todo mundo. Só que, como você bem falou, a moda é identidade. Isso. E a moda ela é movida pelo desejo. E a sociedade está evoluindo, a moda é um espelho desse comportamento e ela vai começar a refletir esse comportamento também. Então, eu acredito que a gente sempre vai ter um espaço para roupa nova. Sim. Né? Ou seja, pro que está refletindo o comportamento do momento. O espírito Tem do gente, tempo, o né? espírito do tempo. Isso. Tem gente que chama isso de tendência, né? Enfim. Exato. Então, esse espaço sempre vai ter. Qual eu acho que é a grande mudança de paradigma, né? Assim, hoje a gente praticamente... hoje a gente já conseguiu mudar um pouquinho esse cenário, mas até muito pouco tempo atrás, a roupa nova era praticamente o único modelo de negócios que existia. E aí tem uma analogia que eu amo, que é a história da furadeira e o furo na parede. Ninguém precisa de né? Você não precisa de uma furadeira, você precisa de um furo na parede. Então, você pode pegar a sua furadeira do vizinho, você pode pedir emprestada, alugar, enfim. Mas você não precisa comprar uma furadeira para pregar 3 quadros, concorda? Você chama alguém que tem uma furadeira que vai te ajudar. A roupa é mais ou menos a mesma lógica, assim, você não precisa da roupa nova, você precisa se vestir. Então, você também pode tem um casamento, pode pegar uma roupa emprestada, você pode alugar uma roupa, você pode trocar com uma amiga. Ai, amiga, sabe aquele vestido que você comprou para o casamento da nossa outra amiga? Deixa eu usar o seu, você usa o meu. Então, assim, a roupa nova, ela passa por uma mudança de perspectiva dela ser nova para você. Não necessariamente nova no mundo. E os modelos de negócio estão começando a entender isso, que é um pouco de uma visão mais de moda como serviço e menos de moda como produto. Então, assim, eu posso continuar produzindo roupa. E isso deveria reduzir de ser 100%, né, do meu negócio para ser 15%, 20%. E eu ter mais um outro tanto, que é a minha própria recirculação de roupa. Se eu acredito no meu produto, eu quero que ele seja eterno, eu quero que ele dure, eu quero que ele sempre seja desejo, sempre tenha apelo. E a gente vê isso acontecendo muito. Quando a gente lançou, por exemplo, a parceria da Farm com a Enjoei, a Farm é uma das top marcas no Enjoei. Por quê? Porque a estampa da Farm, ela tem valor sempre. Você pode até enjoar daquela estampa que você comprou e usou o verão inteiro. Ai, cansei. Mas ela vai ter valor para outra pessoa. Sim. Então, assim, o mercado de segunda mão é um mercado que eu acredito muito, que está crescendo muito. Outro dia eu ouvi um dado, preciso checar.
Mas que me impressionou, que o número de brechós ultrapassou o número de lojas Certo. de varejo, né? Da roupa nova. E assim, olha que simbólico. Isso começa a mostrar que as pessoas entenderam que uma roupa usada pode ter tanto valor no guarda-roupa dela quanto uma roupa nova. Assim como elas entenderam que esse 80% de roupa parada pode virar dinheiro para ela até comprar roupa nova ou outras coisas que ela queira. Mas que aquilo pode ser rentabilizado e ela pode gerar, né, valor a partir da roupa que ela cuidou bem, que está em bom estado e que vai ter valor no mercado de segunda mão. Aluguel ainda é muito pequeno. A gente vê muito aluguel de itens mais de luxo, né? Mas é um modelo de negócio que existe nas comunidades, inclusive daqui do Rio, há muitos anos, né? Você alugar a camiseta e o boné para o baile. Para que você vai? Você quer ir no baile com uma camiseta nova, um boné novo, todo fim de semana. Você não vai comprar tantos bonés e tantas camisetas. Você pode alugar e com o valor que você usa para alugar, você, né, tem muito mais. Então, eu acho que é essa nova lógica que está chegando para desafiar aí todos esses números, essa montanha de roupa que a gente vê e esse tanto de roupa no armário. Não, você trouxe pontos que a gente está ressignificando a relação com a moda, né? Essa é a verdade, né? E da mesma forma que Pedro trouxe que como millennial ele já era um inquieto, também tem estudos que mostram que a geração Z, ela valoriza a segunda mão, sim. Ela vê valor nisso justamente porque ela está mais preocupada com o impacto que ela está gerando no planeta. Então, talvez a segunda mão faça mais sentido para ela do que ela estar comprando coisas novas que vão ficar no guarda-roupa e você não vai nem olhar muito para aquilo, né? E com preço, né? É. E aí a gente entra naquela... A pergunta clássica. Você vai comprar, né, uma roupa importada que entra no Brasil, baratinha, que não está pagando os impostos que as empresas brasileiras estão pagando, né? Que já não tem equidade competitiva e que está aí nas manchetes de todos os veículos como a maior poluidora do planeta, né, assim, da moda no planeta. Ou você vai comprar uma segunda mão, que é uma roupa antiga, mas que para você é nova e que vai ter menos impacto do que uma roupa nova. E, eventualmente, você começa a ter uma discussão aí mais inteligente de consumo e de precificação. Mas a gente precisa falar mais do impacto negativo da moda, né? Para que essa escolha seja mais consciente, que o preço não seja o único fator de escolha. Acho que entrou bem numa questão social que você tem em volta, né, dessa indústria da moda. Legal. Eu fiquei assustado com os números que vocês trouxeram. Tá? Os 80% do armário me lembra uma coisa que não tem no Brasil, que é aquela prática de troca de guarda-roupa que tem na Europa, porque faz sentido. Você tem roupa de inverno que não dá para usar no verão, é do verão que não dá para usar no inverno. Aqui não tem isso. A roupa usa, né, 12 meses do ano, né, com uma variação ou outra. E que não precisa fabricar mais. Ou seja, temos roupas, não sei por quanto tempo duraria esse estoque, mas temos, né? E aí, o que falta para a sociedade ter esse consumo consciente? Pedro, você que trouxe muito essa questão. O que é o consumo consciente? O que é o fast fashion? O que está faltando, né, para o consumidor geral? Fala para os nossos ouvintes aqui. O que ele tem que prestar atenção? O que é consumo consciente? O que é economia circular? Como é que você faz isso na prática? Como é que uma pessoa pode trabalhar com isso dentro da indústria da moda? Eu pego aqui a referência até do que a gente conversa aqui, simplificando o ESG, né? Então, assim, eu queria trazer primeiro que quando se fala de sustentabilidade, primeiro que se cria um afastamento. As pessoas falam, nossa, é muito caro, eu não tenho acesso a esse tipo de produto, né? Como é que eu vou consumir de forma mais consciente? A Tassi trouxe aqui vários por exemplo, serviços que você consegue torná-lo muito mais econômico ali. Por exemplo, o segunda mão, né? O aluguel. E se a gente pegar para o lado até do que era antigamente, tinha até a costureira ali, né? A vizinha costureira que fazia a peça entendeu? Então, assim, é viável. É só a gente entender que isso não é algo muito afastado, e sim algo que é muito prático, que dá para a gente ter ali como relacionamento, né? Quando a gente fala de sustentabilidade. E até para corroborar um pouco o dado que a Tassi trouxe, que em 2028 já é previsto que o mercado de segunda mão já supere o fast fashion em tamanho de mercado. Então, ele vai se tornar a principal indústria aí do setor.
né? Então você vê que ali tem uma oportunidade tanto de novos negócios, até da gente descentralizar um pouco esse poder, né, de grandes marcas vendendo produto, porque a gente começa a falar de pequenos empreendedores, né, que se tornam ali nessa questão de venda, de comercialização desses produtos de segunda mão. Então a gente cria esses novos empregos, digamos assim, esses novos negócios. Então ali tem uma oportunidade. Como também a gente se questionar ali como indivíduos, né? Com pequenos hábitos que a gente tem. Porque muitas vezes, ao invés da gente entender, por exemplo, que é muito mais fácil você economizar supostamente num produto que tenha baixa qualidade, que em 7 lavagens vai ser descartado porque ele não vai ter essa durabilidade. Então a gente começa a interpretar que é muito mais fácil você... o barato sai caro, sabe? Porque a gente começa a comprar muito mais, quando, na verdade, se a gente economizasse um pouco, investisse num produto talvez com uma qualidade maior, que tivesse durabilidade... Comprar menos e comprar melhor, né? Exatamente, exatamente. É esse o ponto, né? Da gente criar essa consciência sobre o nosso próprio consumo. Não por desejo, né? Aquele por impulso, que é o tradicional, mas por consciência, né? A gente comprar um produto porque a gente precisa se questionar, será que eu preciso desse produto mesmo? Né? Então, aí a gente tomar essas atitudes. Até nos modelos circulares, né, quando a gente fala de serviços, de matéria-prima também, a gente também tem que ponderar muito esses pequenos detalhes. Por exemplo, existe essa antítese, né, das novas gerações. Obviamente, querem consumir um produto sustentável, mas muitas vezes eles não conseguem por uma questão de preço e acabam, por isso que também tem esse crescimento dessas grandes varejistas chinesas aqui no Brasil com preço muito ali competitivo e acaba realmente eles comprando, né? Fora que tá tudo nas redes sociais. Então a gente também tem que entender que as pessoas também não podem comprar esse produto com aquela consciência, né? Aquela desculpa de que, vou botar para uma venda de segunda mão, porque o mercado de segunda mão ele também tem que ser pautado na durabilidade, né? Porque não adianta nada você revender um produto que, de repente, já na próxima lavagem ele vai se desfazer. Então, também tem que ter esse tipo de consciência em relação àquilo que a gente promove como uma circularidade, né? Assim como as empresas também têm que ter uma certa consciência no sentido de do próprio design do produto. Começa ali no design. Então, assim, como que a gente consegue procurar matéria-prima que tem essa durabilidade ou que tem a outra vertente ali de circularidade, que são uma matéria-prima que, se colocada no meio ambiente futuramente, obviamente, ela vai se decompor. Né? Então, como a gente fala de materiais compostáveis, biodegradáveis, então como é que a gente traz esse tipo de também elemento no processo do design do produto em si, né? Então, assim, fora também a gente entender como sociedade, como que a gente incentiva esse tipo de comportamento, perguntando para as empresas onde que eu consigo fazer a devolução desse produto de forma consciente, né? De forma que ele vai ser destinado de forma correta. Então, eu acho que parte de um princípio que é um movimento completo. Tanto das empresas promoverem essas soluções, serem ali também com o papel de educador, né? Porque a gente precisa informar o consumidor sobre as possibilidades que existem, né? E da mesma forma, os consumidores se questionarem das marcas. Quais são as propostas que eles estão trazendo, né? Fora isso, né? Questionar até os próprios modelos que eles dizem circulares, para onde está sendo destinado esse produto, né? Porque muitas vezes a gente sabe que ali existe uma comunicação, mas que depois, lá no fundo mesmo, é desvirtuado. Então, como que a gente, como consumidor, questiona e cobra essa transparência por parte das marcas? Então, acho que esse é um movimento, digamos assim, de todos, né? No sentido de buscar essa transformação em conjunto. Excelente, Pedro. De certa forma, acho que o Pedro até já nos ajudou a endereçar aqui nossa pergunta final, né? Que a gente está caminhando para o final, infelizmente. O tema é riquíssimo. Sem dúvida, merece que a gente explore mais, converse mais sobre isso. A ideia, inclusive, até em outras oportunidades, voltar a falar sobre esse tema, que está na nossa vida, né? Não vou nunca esquecer agora os 80% do armário, né? Não. Que está lá parado. Enfim. Eu já vou voltar para casa e olhar o meu armário. Não é isso? Agora a gente precisa fazer isso correndo, Márcio. Urgente, Fátima. Mas, enfim, a gente gostaria de ouvir de vocês um pouco... Você falou bastante, tá, Pedro? Mas tenta sintetizar, assim, e falar para a nossa audiência que realmente eles podem fazer de ações efetivas em relação a esse consumo consciente. E aí, falando de moda, claro, né? Esse é o tema desse 7º episódio. O que vocês sugerem para a nossa audiência repensar, ressignificar, ou seja,
ter uma outra relação com esse tema na sua vida, né? Já que, infelizmente, está acabando, então vai ser a nossa mensagem final de vocês. Então, por favor, Pedro. Então tá. Eu acredito que criar novos hábitos, né? Diariamente a gente tentar criar um novo hábito. Por exemplo, questão da água, questão de separação, por mais que não exista reciclagem, mas comportamento de compra. Será que eu preciso comprar? Então acho que a gente tem que partir desse princípio, de que temos que criar pequenos hábitos que esses, em conjunto, trazem a transformação. Muito bom. Tassi. Boa. Eu já penso em várias dicas. Então, assim, primeiro se pergunta, você tem que comprar. Mas uma vez que comprou, em primeiro lugar, cuida bem da sua roupa, né? E tenta reduzir o seu impacto no uso e aí na lavagem. Então, assim, dicas muito práticas. Ninguém precisa lavar a roupa com água quente. Você não precisa daquela quantidade de produto. Você pode lavar com sabão de coco, na água fria. Não precisa de secadora, pode pendurar no varal, né? O Brasil é tão ensolarado, a gente tem esse clima maravilhoso. Então, acho que cuidar bem da roupa para que ela dure mais tempo já é uma primeira dica. Depois, conserta. Você lembrou muito bem das costureiras. Viva nossas costureiras brasileiras maravilhosas. A maioria são mulheres, mas os homens também, né? Agradecemos a todos e todas. Conserta, prega um botão, faz uma bainha, transforma um vestido numa saia, num top. Enjoou de verdade, nem o conserto deu conta. Aí manda para um second hand, né? Para ela circular mais um tempo, para ela chegar em novas pessoas. E se realmente aquela tua peça você não quer mais, ela rasgou, já serviu de pijama, o próximo passo seria transformá-la num pano de chão, e você quer descartar, descarta de forma consciente. Ou mesmo se ela não está nem nesse estágio, né, tão acabada assim, e você só quer realmente se desfazer, tá com uma mancha, tá com furo, ou tá até num bom estado, mas você não quer se dar o trabalho de botar um anúncio, né, numa plataforma de second hand, ter que fazer a gestão disso, entrega num ponto de coleta. Todas as grandes varejistas hoje têm pontos de coleta em todas as lojas. Então, Riachuelo tem em todas as lojas, C&A, Renner. E essas empresas, elas estão, sim, muito preocupadas, engajadas em destinar corretamente essa roupa que entra via consumidor, seja para projetos que vão estender o ciclo de vida, seja para reciclagem, que, como o Pedro falou, ainda é incipiente, mas o Brasil está evoluindo em reciclagem, principalmente do algodão. Então, acho que é ter a consciência de todas essas etapas, né, que envolvem a roupa e o seu uso até o seu descarte. Já é um grande exercício. Ou seja, não jogue no lixo. Não Essa é a última das lixo. últimas opções. Não jogue no lixo. E assim, se for doar, doa em bom estado, né? Porque a gente vê isso acontecendo muito. Todos esses desastres lá no Rio Grande do Sul, a montanha de roupa que não servia para ninguém. Que não servia para ninguém. Mas por isso, porque dentro desses 80 que estão ali no nosso armário, 20 já, pelo menos, né? Uns 20 já não, realmente já está num ponto, entrega lá. Entrega na Riachuelo, a gente vai dar conta disso para você. Mas muito bom, excelente. É ter essa consciência. Excelente. Então, a gente tem que agradecer aqui a Tassi, ao Pedro. Foi maravilhoso, de verdade. Todas as dicas de ouro que vocês deram foram, acho que, fundamentais. A gente vai ver e rever esse episódio. Então, muito obrigada a vocês pela audiência. Esse foi o nosso 7º episódio do Planeta Pessoas e Posturas. E a gente se vê no próximo, que vai ser sobre pessoas, tá? Até lá!